Pessoal, então continuando aí, a gente já falou sobre a instalação, né, do Node.js, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Node, tá? E sobre o ecossistema aí de pacotes do Node, né, que é gerenciado pelo tal do npm, que é aquele comandinho que a gente testou aqui, tá? Então, como eu falei para vocês na aula anterior, o Node.js, ele é um interpretador de JavaScript que roda direto no navegador, tá? Então, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, Node, né? Ele vai abrir. Uma outra coisa, pessoal, às vezes esse comando aqui, ele ao invés de Node pode ser Node.js, tá? Em alguns sistemas. Lá no vídeo anterior também, deveria ter deixado isso claro, que aquele comando Node pode não funcionar. Testem Node.js para ver se funciona, tá? Mas assim, em geral é só Node mesmo. Tudo bem? Então, quando a gente digita aqui Node, né, sem aquele parâmetro "-v", a gente cai aqui nesse console, que é como se fosse o console lá de JavaScript do navegador. E aqui a gente pode inserir qualquer instrução válida de JavaScript. Por exemplo, se eu disser aqui o +1, ele vai me dar o resultado 2. Se eu colocar aqui ó, var x igual a true, ele retorna undefined, né, porque essa instrução não retorna nada. Mas se depois eu vier aqui dar um console.print x, ele vai mostrar, console.print não, desculpa, console.log x, ele vai mostrar o valor de x, ó. Mostrou o valor de x e retornou aqui undefined, né? Ele sempre mostra aqui o valor de retorno daquela instrução. Então, se eu simplesmente colocar x, ele vai mostrar true. Aqui ele mostrou, né, o console log, e como o console log não retorna nada, ele mostrou undefined, tudo bem? Então é isso, aqui a gente pode ir colocando aí instruções JavaScript linha a linha, que não é uma forma muito legal de programar, né? Para sair daqui, pessoal, eu pressiono Ctrl C, tá? E aí eu pressiono Ctrl C novamente, ou eu coloco .exit, tudo bem? Então esse é o Node.js, tudo bem? A gente mostrou aqui uma forma interativa, né, de lidar com o Node.js, de colocando os comandos, mas normalmente não é essa forma que a gente vai trabalhar, tá? Eu vou criar aqui uma terceira pastinha, essa eu não vou copiar do modelo, tá? Vou colocar aqui no 3 Node.js, e aqui dentro eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de teste.js, é um arquivo JavaScript. E aqui dentro eu vou colocar simplesmente console log olá mundo, certo? Então coloquei isso aqui. Como que eu posso fazer para executar, por exemplo, esse arquivo com o Node.js? Basta que eu coloque aqui, ó, Node, espaço, o nome do arquivo. Então ele está ali na pasta 3 Node.js e é o arquivo teste.js. Eu executo, ó, ele roda o que está lá dentro, certo? Então, essa é a forma mais comum, né, da gente usar o Node, tá? Mas ainda tem mais coisa aí pela frente. Tudo bem? Só para mostrar que ele está funcionando e que a gente consegue tanto executar ele de forma interativa, quanto executar, né, comandos aí em JavaScript. Tudo bem? O Node.js por si só, pessoal, ele já vem com diversos recursos. Se a gente ver aqui na documentação, né, aqui na versão que eu quero, vocês vão ver que aqui ó, a gente tem um monte de bibliotecas que a gente pode usar, né, com ele. Então, tem bibliotecas aqui para lidar, né, com DNS, com criptografia, né, para lidar aí com criação de processos, buffers, tá? Tem muita coisa. Um debugger para criar clientes e servidores HTTP e HTTPS, tá? Para lidar com o sistema de arquivos, funções específicas do sistema operacional, de rede. Então tem muita coisa aqui que já vem com ele, tá? Por exemplo, tá? Só mostrar aqui para vocês, se a gente vier aqui em File System, vocês vão ver que a gente tem diversas funções aqui para, por exemplo, copiar arquivos, né? Criar diretórios, tá? Então tem bastante coisa aqui. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente como usar uma dessas, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, a função mkdir, que cria um diretório, tá? Fazendo de uma forma bem simples. Eu vou pegar aquele mesmo arquivo Node.js aqui, aliás, teste.js, e aqui eu vou fazer assim, ó, vou tirar esse console log, não, vamos manter ele aqui,
mas aqui em cima eu vou fazer assim, ó, var fs igual, e aí a gente vai usar uma instruçãozinha aqui especial chamada require, tá? Require é uma função aqui, um método para importar alguma biblioteca, alguma coisa. Então a gente vai colocar aqui, ó, como parâmetro para ela uma string escrito fs, que é o nome daquela biblioteca do sistema de arquivos, tá? Essa biblioteca aqui. Tudo bem? E aí, pessoal, então eu criei aqui uma variável chamada fs, que contém aqui, né, todas as funções ali para lidar com o sistema de arquivos. Então eu posso vir aqui embaixo, né, e colocar assim, fs ponto, e vocês vão ver que ele já me dá aqui, ó, várias opções de funções que são exatamente essas funções que estão descritas aqui na documentação, tá? Então eu vou usar essa função mkdir. Essa função mkdir, ela recebe como parâmetro aqui um caminho para o diretório que eu quero criar. Então eu vou colocar aqui fs mkdir. E aqui eu vou colocar assim, ó, diretório teste, tá? É um caminho relativo, né? Então na teoria ele vai criar aqui esse diretório teste dentro do diretório onde eu estou, tá? Vamos ver se esse é o resultado. Eu vou colocar aqui, primeiro eu vou entrar no diretório, né, onde está aquele meu script, e aqui eu vou rodar node test.js. Opa! Ah, sim, ele está reclamando aqui porque a gente precisa passar um callback, tá? Essa terceira opção aqui, que na verdade, ó, quando a gente vê aqui na documentação, né, do Node.js e outras documentações, um determinado argumento entre colchetes, isso quer dizer que esse argumento ele é opcional. Então, eu posso passar como segundo argumento as opções, ou eu posso ignorar as opções e passar o callback aqui como segundo argumento. Tá? Que é o que eu vou fazer. E o que é o callback? Callback é uma funçãozinha, tá, que recebe aqui como argumento um erro, tá? Para a gente ver se aquela nossa função foi executada corretamente ou não. Como assim? Então aqui no mkdir eu vou passar como segundo argumento uma função. Essa função não precisa ter um nome, ela só recebe aqui como argumento um erro, eu vou chamar de err, mas poderia dar outro nome, por exemplo, e, tá? O mesmo error mesmo, né? Tá? Mas eu vou colocar aqui só err e eu vou abrir aqui na frente o corpo da função. E aí eu vou fazer assim, ó, if err for diferente. Err ele pode ser, vamos ver aqui, ó, o error ele pode ser provavelmente nulo ou indefinido ou algum erro, né? Então a gente pode só verificar aqui, ó, se ele é verdadeiro, né? Se ele tem alguma coisa. Então não vamos nem verificar se é diferente de nada. Então se o erro existe, né? Então a gente vai colocar assim, ó, console.log erro na criação do diretório. Então o que eu estou fazendo aqui? Dentro desse meu callback, esse meu callback ele vai ser executado depois, né, essa função ela vai ser executada depois que a criação do diretório for feita. Então, se essa criação de diretório der erro, esse parâmetro erro aqui vai ter algum valor aqui, tá? Se por um acaso for bem sucedido, não vai ter nenhum valor ali naquele RR, e aí a gente vai cair nesse else aqui, eu vou colocar diretório criado com sucesso, certo? Então é um ifzinho bem simples aqui, onde eu só verifico se existe alguma coisa aqui no ERR, se existir eu digo que houve um erro, se não existir eu digo que o diretório foi criado com sucesso, tá? Então vamos tentar novamente aqui. Vou chamar aqui node test.js. E olha, ele falou aqui que o diretório foi criado com sucesso. E se a gente olhar aqui, ó, no sistema de arquivos, né, no explorador aqui, a gente vê que tem agora um diretório teste aqui dentro. Vamos tentar rodar de novo e ver se vai dar erro ou se vai criar com sucesso. Olha lá, agora deu erro. Por quê? Porque provavelmente o diretório já existe. Mas como saber qual foi o erro, né? A gente pode exibir o conteúdo dessa variável erro. Então vamos colocar aqui, ó, console.log err na sequência.
E aí vamos tentar rodar novamente, vai dar erro novamente porque o diretório ainda está lá. Olha, então aqui ele mostrou erro na criação do diretório e aqui embaixo o conteúdo do erro. O arquivo já existe, né? No caso, o diretório teste. Então ele dá algumas outras informações aqui, certo? E esse foi o erro, tudo bem? Se eu remover esse diretório, então eu vou rodar aqui no caso, vamos remover aqui pelo sistema, pelo explorador mesmo. Vou clicar com o botão da direita no diretório teste, delete, move to trash. Então não existe mais. Vou dar um clear aqui, vou rodar novamente. E agora ele rodou com sucesso novamente, certo? Então bem simples, pessoal, e tem bastante coisa aqui, se vocês quiserem brincar um pouco, fuçar, né? Então tem muitas funçõezinhas aqui que vocês podem ir aí fuçando, dando uma olhada na documentação. Essa documentação, ela está em inglês, se não me engano, não tem uma versão em português, tá? Mas, infelizmente, né, a maioria das coisas que a gente vai encontrar na internet sobre desenvolvimento, sobre programação, são documentações em inglês e é uma coisa que a gente tem que ir pegando aí com o tempo, tá? Se vocês procurarem, provavelmente vocês acham cópias traduzidas disso aqui, tá? Procurar no Google, documentação, Node.js, português, mas o ideal é que a gente vá pegando o jeito para ler essas documentações em inglês mesmo, tudo bem? Então, galera, por enquanto é só, e aí na próxima aula a gente vai falar do NPM, que é o gerenciador de pacotes. Tá? No caso, agora a gente falou aqui simplesmente de pacotes que já vêm pré-instalados, né? No caso aqui o FS. Depois a gente vai falar de pacotes criados por outras pessoas e que a gente pode instalar a partir da internet usando o NPM. Então, até o próximo vídeo.